Hoje aqui estamos comemorando um aniversário do Clube de Desbravadores Novos Horizontes da Igreja de Paciência. Para os queridos visitantes, que eu nem considero visitantes, eu costumo dizer que os amigos que chegam até aqui, eles são membros não batizados. O batismo é só um detalhe, daqui a pouco ele vem. São membros não batizados. E para você que não conhece o Clube de Desbravadores, é uma organização dentro da igreja, faz parte da igreja, é a igreja que trabalha com jovens de 10 a 15 anos. Há pessoas que estudam, que se especializam, que se empenham para ajudar esses jovens, reforçar a educação cristã que recebem em suas famílias, uma orientação bíblica, mas que também promove integração entre esses jovens, que realizam um trabalho de estudo em diversas áreas de conhecimento, desde áreas manuais, áreas práticas, técnicas. E esses jovens eles já ganham conhecimento, ganham socialização e, acima de tudo, ganham reforço de estudo da Palavra de Deus. São orientados para que, quando eles atinjam a fase de encerramento do ciclo do Clube de Desbravadores, estejam preparados para trabalhar pela igreja e também, e principalmente, para Cristo Jesus. Então, você que tem filho, é amigo visitante, tem um filho, você pode também colocar, matricular seu filho no Clube de Desbravadores, para que ele participe desse grupo singular de jovens que não estão mais se envolvendo com as coisas desse mundo, como drogas, como violência, como a promiscuidade que existe nesse mundo. São jovens que estão recebendo valores diferentes. Hoje aqui, o clube completa 33 anos. Por acaso é a minha idade. Olha só, olhem para mim, para a minha estatura, é a estatura que, se fosse uma pessoa, o Clube de Desbravadores teria 33 anos. A idade de quem? Cristo. E hoje nós queremos estudar um pouco da Palavra de Deus, não com a intenção de exaltar o clube, com a intenção de exaltar a Cristo, mas a mensagem não é só para o clube, é para a igreja, mas com algumas aplicações específicas. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Vou dispensar a Estela e o Rafael para que eles possam estar com vocês. Já estava aqui. Não esquece de mim. Livro de Hebreus, capítulo 10, a partir do verso 32. Todos encontraram? Amém? Amém. A partir do verso 32 do capítulo 10 de Hebreus, tem escrito o seguinte: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como um espetáculo tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-nos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo
viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém? Amém. O livro de Hebreus, queridos, é uma carta que contém uma série de conceitos teológicos bastante profundos. Uma mensagem enraizada no Velho Testamento, no ministério do santuário terrestre. Uma mensagem que fala da salvação em Cristo Jesus, através do Cordeiro verdadeiro, que fala de um santuário que há no céu. Conceitos que esclareceram as profecias de Daniel. Mas o pano de fundo para o estudo do livro de Hebreus se encontra aqui. Para quem foi enviada essa carta? Quem recebeu essa mensagem? Aqui está o povo que há pouco tempo havia sido perseguido. Um povo que há pouco tempo sofreu com prisão, com morte. Seus bens foram tomados. Sabe, eu vou dizer uma coisa para você. Quando as provações vêm, e elas vêm de todos os lados, elas parecem nos sufocar, isso dói. Mas quando atingem a minha família, a sua família, o seu filho, parece que dói mais. E você fica sufocado. Muitos podem até desanimar, como aqueles que são representados pela semente que caiu entre os espinhos. São sufocados diante de tanta tribulação, diante de tanta prova, diante de tanta luta. Eis aqui um povo que estava oprimido pela perseguição. É um povo que faz parte da igreja do primeiro século da era cristã, que foi perseguida pelo Império Romano e que estava sangrando literalmente. Para esses, o autor do livro diz, no verso 35, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Amém? Eu não sei, queridos, em primeiro lugar, quero dizer para você, eu não sei qual é a luta que você está enfrentando, mas mantenha a confiança. Ela tem grande galardão. Amém. Eu não sei se a sua luta no trabalho é um chefe que está te perseguindo. Não sei se a sua luta é um bichinho que achar. É com um desemprego. Não sei se a sua luta é essa, você, numa linguagem bem simples, ralando, se esfolando para tentar algum aí fora, e as pessoas não abrem a porta. Eu não sei se o seu problema é a sua saúde que está debilitada e te derruba e não te deixa fazer as coisas que você gostaria de fazer, ou se é na sua família que alguém está doente. Eu não sei, caro desbravador, se o seu problema é um colega de escola que está te azucrinando a vida, ou se na sua casa você tem problemas com seus pais, se na sua família há muitas brigas. Eu não sei. Sinceramente, eu não conheço todos aqui com a maioria, particularmente com detalhes, mas eu quero dizer para você que o escritor de Hebreus, ele veio com a seguinte mensagem: eu sei das suas aflições, Deus sabe das suas aflições, mas tenha ânimo, eu estou contigo. O Senhor Deus está contigo, mantenha a confiança, porque a sua confiança, a sua fé em Deus tem grande galardão.
há uma promessa de salvação, há um céu esperando por você. Por maiores os problemas que passemos nesse mundo, ainda há uma promessa para nós. E ela não está baseada na vida nesta terra. A nossa esperança está em galardão, está nas promessas de Deus para a vida eterna. E olha o que ele ainda diz. Ele diz o seguinte: olha, com efeito, tendes necessidade de perseverança, e havendo feito a vontade de Deus, vocês vão alcançar a promessa. Vocês, queridos, olha o que ele diz: aquele que vem virá e não tardará. O justo viverá pela fé. Se você retroceder, Deus não vai se agradar disso. Se você desanimar, Deus não vai ficar feliz com isso. Deus, ele quer andar do seu lado e te manter firme nas lutas que você vai enfrentar nesse mundo. É por isso que o livro de Hebreus, queridos, ele fala de tudo isso que nós vemos aqui em todos os outros capítulos. Fala de um Deus que ele veio como ser humano, viveu sem pecado. Por isso o livro de Hebreus ele diz que ele entende as nossas necessidades, entende as nossas angústias, porque ele viveu os nossos problemas. A exemplo desse povo, Jesus foi perseguido. A exemplo do que você passa, Jesus já passou problemas. Ele entende as suas dificuldades. Ele quer andar com você. Ele quer andar junto contigo. E então, o escritor do livro de Hebreus, o apóstolo, ele começa a listar homens e mulheres que foram servos de Deus em meio a problemas. Primeiro ele começa falando de Abel. E ele diz o seguinte, que Abel obteve testemunho de ser justo. Porque Deus exigiu um sacrifício. Deus pediu uma oferta específica. E ele foi fiel na sua oferta. Aquilo que Deus pediu, ele fez. Ao contrário de seu irmão, Caim, que ignorou a vontade de Deus e deu dos frutos da terra. Sabe, eu quero dizer para você que não existe justiça em nós. Não existe nada em nós que nos faça melhor do que qualquer outra pessoa que está no mundo. A justiça que está em nós, ela é de Deus, não nossa. Se Abel obteve testemunho de ser justo, foi porque ele confiava no Cordeiro. E por isso ele ofereceu o sacrifício verdadeiro. Hoje, você é chamado a exemplo de Abel, a entregar a Deus aquilo que Ele quer e não aquilo que você quer. Sabe, jovem, é muito comum nessa fase a gente achar que qualquer coisa está bom para Deus. Eu já estou na igreja, não estou? Eu trabalho numa escola e os alunos eles dizem o seguinte: ah, professor, eu já fiz. Na verdade ele copiou do colega. Mas está lá, a resposta está lá, tá? Então eu fiz. Ou então ele apenas copiou a pergunta. Professor, já copiei a pergunta? Não está feito, já fiz. Ele não está respondendo. É muito comum nessa fase nós acreditarmos que o mínimo é o máximo. Mas Deus ele faz um pedido para você. Ele quer que você seja um servo fiel. Ele quer que você tenha testemunho de ser justo. E às vezes isso não é prazeroso. Ou você acha que foi prazeroso para Abel morrer na mão de Caim? Não foi. Às vezes, para ser cristãos, para ser desbravador, para ser um servo de Deus, você precisa contrariar o seu gosto para poder obedecer a Deus. Entenda isso, jovem. Para que você obedeça a Deus, muitas vezes é necessário contrariar o seu gosto. É necessário contrariar a sua vontade.
para que a vontade de Deus seja feita. Assim foi na vida de Enoque. Pela fé, Enoque diz aqui, obteve testemunhos haver agradado a Deus. E logo abaixo diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Podemos dizer então que Enoque foi um homem de fé. E porque ele andou com Deus a cada minuto, ele está com ele para a vida eterna. Podemos dizer em outras palavras que o testemunho que Enoque deixa para nós é o testemunho da comunhão com Deus. Queridos irmãos, não é possível viver ao lado de Deus sem comunhão diária. O testemunho de Enoque mostra que aquele que tem comunhão com Deus tem a vida eterna. Aquele que tem comunhão com Deus, aquele que anda ao lado de Deus, vai continuar com Ele no céu. Jovem, hoje, devido às mídias sociais, eu sei que por várias vezes, a maioria, não só de jovens como de adultos, não gosta de ler. Isso é muito mais comum do que parece. Mas a Bíblia não é só um livro. A Bíblia é uma mensagem de amor de Deus para cada um de nós. E não se trata só de ler. Se trata de você entender o que Deus quer para a sua vida. Se trata de você abrir o coração para que Deus possa fazer a obra em você. Não só você, em mim também. Precisamos estar com o coração aberto para que naquele grande dia o nosso testemunho seja de haver agradado a Deus. Também Noé foi outro homem que deu um testemunho maravilhoso, e ele se tornou o herdeiro da justiça que vem da fé, porque contra as expectativas ele construiu uma arca. Vocês conhecem os detalhes da história? Era uma época em que não chovia, e Deus falou: vai chover tanto que vai inundar a terra. Para você acreditar nisso, só você confiando em Deus. Ele construiu aquela arca de forma que obedeceu às orientações de Deus. Ele foi zombado, ele foi alvo de piada, chamaram Noé de doido, mas a despeito das expectativas, ele obedeceu. Amém. O testemunho de Noé para nós é que ele foi obediente. E Noé nos dá algumas lições. A primeira: não se importe com o que as outras pessoas estão falando. Você já ouviu falar em pressão de grupo? Em colegas que te levam para o mau caminho? Em conversas que não ajudam no crescimento da nossa vida espiritual? Você já ouviu falar em roda dos escarnecedores? Quando você participa disso, você está andando no caminho contrário de Noé. Noé, ele se afastou de tudo o que manchava o nome de Cristo, para que ele pudesse dar um testemunho de obediência. Depois veio Abraão, e Abraão, ele recebeu uma ordem de Deus que foi assim: olha, agora pega tuas coisas, sai e vai para um lugar que eu vou te mostrar. É a mesma coisa que eu falar assim: ó, Ida, agora você vende tudo da tua casa, vende, sai por aí. Quando eu disser que você vai ficar ali, aí você fica. Não é fácil. Não é fácil. Pega teus filhos, pega, no caso, Abraão não tinha filho nessa época, mas pega teus bens, pega teus empregados, pega tudo e vai andando. Quando eu falar para você parar, você para. Ele foi acampando até que Deus mostrou onde ele ia morar. Queridos, só pela fé, confiando em Deus, que uma pessoa pode tomar tal decisão.
Eu gostaria de ler com vocês um trecho bem específico do que é falado a respeito de Abraão, que começa aqui no versículo 13 do capítulo 11. Ele fala de Abraão e ele fala de Sara. Ambos tiveram filho, já também confiando na promessa que ia contra todas as expectativas, que ia contra todos os parâmetros do que é aceitável. Mas eles tiveram o filho da promessa. E todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Pelo menos as promessas relativas à vida eterna, ao céu, à vida eterna. Vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Em outras palavras, está dizendo, sabe o quê? Olha, se Abraão fosse olhar para Uz dos caldeus, fosse olhar para a parentela dele, lá na Mesopotâmia, ele voltaria para lá. Se você ficar olhando para o mundo, você vai voltar para lá. Se você ficar olhando as festinhas para onde vão seus colegas, caros gravadores, vocês vão acabar lá. Vocês ficarem prestando atenção que seus colegas ficam até altas horas da madrugada em bailes, vocês vão acabar indo para lá. Se ficarem mirando aquilo que você acha que é prazeroso nesse mundo, você vai ter vontade de experimentar. Você, querido irmão, se ficar pensando no passado, como você fazia e acontecia aí fora, contemplando as riquezas desse mundo, contemplando prazeres, só que esses aqui não obtiveram as promessas, mas morreram aguardando, porque eles olhavam para uma pátria celestial, cujo arquiteto, o fundador, é o próprio Deus. Essa é a nossa expectativa. Não olhar mais para as coisas desse mundo, olhar para uma pátria que já está guardada para cada um. Queridos, Deus quer nos dar coisas maravilhosas. Eu vou passar apenas por mais um personagem bíblico, mesmo ainda tendo que citar que Abraão deu aquilo que era mais precioso para ele. Quando Deus pediu seu filho, ele não negou, porque confiou que, se necessário, e se Deus assim o quisesse, ele poderia ressuscitar Isaac. Eu digo a você, eu tenho um filho que vai fazer 4 anos no mês que vem, e só de pensar num pedido desse me estremece um pouco todo. E Abraão, ele fez segundo a vontade de Deus, e se Deus não interviesse, ele mataria Isaac. Queridos, nós precisamos manter a nossa confiança. E temos aqui o exemplo de Moisés. Eu quero ler com você, versículo 24 em diante. Olha o que está escrito. Pela fé, Moisés, como homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus do que usufruir de prazeres transitórios do pecado. Eu quero dizer uma coisa bem séria para você, bem séria. Nós não podemos mudar a condição de pecadores na qual nos encontramos.
Quem fará isso por nós é Cristo. Nós, por nosso esforço, não podemos fazer isso. Eu posso fazer cursos de graduação, pós-graduação, a nível de mestrado, doutorado, pós-doc, isso não vai mudar em nada na minha condição de pecador. Eu posso ser o melhor orador, posso ser o melhor cantor, eu posso esmurrar o meu corpo pelo Evangelho, mas isso não vai fazer com que eu deixe de ser pecador. Mas não é isso, segundo o Evangelho de Cristo, que vai me fazer ficar perdido. Porque Jesus disse que veio para salvar quem? O pecador. Ele veio salvar a mim e veio salvar a você. Então não é esse fato que vai fazer com que eu e você fiquemos perdidos. É inerente à nossa natureza pecaminosa que, vez ou outra, cometamos algum pecado. Acontece. Mas você sabe qual é o pecado que, por fim das contas, levará muitos à perdição? É um pecado que é guardado e acariciado no coração. Eu posso pecar e, com o coração arrependido, chegar diante do trono de graça, porque Cristo tem perdão suficiente para mim. Mas se eu não confesso, se eu não me arrependo, se eu passo a gostar daquele pecado, porque ele me dá prazer, porque a sensação é boa, eu estou me perdendo. Não se trata, a salvação não se trata de eu me sentir bem. Algumas pessoas que acham que para se chegar até Cristo, elas precisam ter um sentimento, elas precisam sentir alguma coisa no coração. Não tem que sentir nada. Você tem que se ajoelhar e se entregar. Não tem que sentir. Jovem, não espere sensações desse mundo. Não fique esperando coisas, emoções desse mundo. A gente não tem que viver baseado em emoção, em alucinações, em festas, em nada disso. A gente deve viver na segurança das asas de Jesus. Sob suas asas, descansarei. A obediência nos livra de uma sorte incrível de condenações. O obediente, ele não sofre com as consequências do pecado. Aquele que obedece à lei de trânsito, ele tem uma chance menor de sofrer um acidente, de sofrer, não vai receber multa. Aquele que paga os seus impostos não será cobrado depois. Aquele que não cola na escola não será chamado a atenção pelo professor. Eu fui falar sobre isso com os adolescentes na igreja de Lote 14. Quando eu falei, perguntei eles: vocês acham que cola é pecado? Aí eles começaram a rir. Coisa, né? Vocês acham que cola é pecado? Vocês acham que cola é pecado? Sim. Cada dos gravadores, acham que cola é pecado? Mas aí, o que acontece? A cola que eu pego do colega não vai prejudicar ele, não vai prejudicar ninguém. Sabe qual é o problema do pecado, meu caro jovem? É que nem sempre o pecado ele atinge outras pessoas, ele prejudica outras pessoas, mas ele sempre prejudica você. Às vezes, além de prejudicar você, prejudica outras pessoas. Mas sempre que você entrar e cometer pecado, vai te prejudicar. O pecado, ele sempre causa prejuízo. É por isso que Moisés, ele preferiu viver uma vida de sofrimento com o povo de Deus do que aproveitar os prazeres do Egito. Por isso que diz ali, no próximo verso, que pela fé Moisés abandonou o Egito.
Hoje, vocês todos, assim como eu, todos somos convidados a abandonar pela fé o Egito. Porque não adianta eu sair do Egito se o Egito não sair de mim. Não adianta eu estar na igreja, eu estar no clube, mas eu continuar vivendo como se eu estivesse lá fora. Pela fé, eu preciso ser um servo de Deus. Sabe, queridos, o voto do clube dos desbravadores, ele diz assim: pela graça de Deus, serei puro, serei guardarei a lei dos desbravadores, serei servo de Deus e amigo de todos. Fala da pureza, da lealdade, fala de você obedecer a lei, de você ser um servo de Deus e amigo de Deus. Eu acho que eu já falei isso aqui para vocês em outra oportunidade, mas isso aqui é um símbolo apenas. O verdadeiro desbravador é aquele que vive os princípios que são ensinados. O batismo é um símbolo. O verdadeiro cristão é aquele que vive o que está na palavra de Deus. Pela fé, Moisés, ele foi um servo. No capítulo 12, aliás, antes, quero ler com vocês a partir do verso 33, a partir do verso 32. Ele vem dizendo que as muralhas de Jericó caíram. Fala que Raabe não foi contada como desobedientes, porque pela fé ela acolheu os espias. E então no verso 32 diz assim: e que mais direi? Certamente lhe faltará o tempo necessário para referir o que há a despeito de Gideão, Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escarros e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos ângulos da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram contudo a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Olha só, pessoas que sofreram com prisão, com açoite, pessoas que foram cortadas pelo meio, pessoas que sofreram os agravos mais terríveis. E nossa mente, ela avança por toda a Idade Média e a perseguição que a igreja sofreu, aqueles que se mantiveram fiéis, sofreram na Santa Inquisição, os valdenses, todos homens que se mantiveram fiéis mediante prova e luta. Para você ter uma ideia, eu tinha um professor que ele teve acesso a algumas ferramentas guardadas no subsolo de uma igreja em Minas Gerais, que eram para tortura durante a Inquisição. A pessoa era amarrada, as pernas abertas, a perna era amarrada de um lado, a outra do outro lado. A pessoa estava presa em uma haste em cima, e essa haste ia descendo a pessoa. E abaixo da pessoa, uma estaca de ferro espessa. E a pessoa morria ali. Pessoas que morriam assim,
cantando ao Senhor. Cantando ao Senhor. Por que eu quero dizer todas essas coisas que parecem terríveis? Porque nenhum de nós ainda chegou a esse tipo de sofrimento. Às vezes nós desanimamos, ficamos cabisbaixos, mas logo aqui no capítulo 12 diz assim, ó, nós temos a rodear-nos grande nuvem de testemunhas. Todos esses do passado, os valdenses, que sofreram perseguição, Moisés, Abraão, Noé, Sara, Raabe, Eusabel, Enoque, todos esses estão com testemunhas de sofrimento, de lutas, mas de vitórias em nome de Jesus. Amém. Isso é para você também, João. Aqui, eu não mencionei, mas há o nome de José. Você sabe por quantos anos aproximadamente José foi levado como escravo? Você quer ver uma coisa? Preste atenção. Quantos anos você tem? 13? 14? Pois é. Você veja bem, mais ou menos na idade dela, José foi levado como escravo ao Egito. Agora imagine, uma jovem, um jovem daquela idade ali, mais ou menos daquela idade, que José foi levado como escravo. Com quantos anos você acha que Daniel foi levado para o cativeiro? 16, 17 anos. O jovem ainda. Jovens que demonstraram a sua fidelidade e o seu valor diante de Deus e diante do mundo idólatra. Os jovens, queridos, como vocês, desbravadores, são chamados para fazer diferença no mundo. Você acha que o mundo é muito grande? A sua sala de aula pode ser o mundo. Os seus colegas, vizinhos da sua casa, eles são o mundo. A sua família, quem ainda não conhece Jesus, seus familiares, seus parentes, tios e tias, não sei, são o mundo para o qual você tem que testemunhar. Queridos, é a mesma coisa para toda a igreja. O mundo é grande, mas aqueles que nos rodeiam são o mundo para o qual nós temos que testemunhar. E por último, ele apresenta aqui, no versículo 2, no capítulo 12, para terminar. Ele diz assim, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição de pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. O livro de Hebreus apresenta Jesus como nosso maior exemplo. Depois de falar daquele povo que estava passando por problemas, tentar animá-los, mostrar a eles exemplos de patriarcas e profetas que enfrentaram lutas e venceram, aqui chegamos ao exemplo maior, que é Jesus, que por nós morreu na cruz, enfrentando escárnio, sofrimento, acusações injustas a nosso favor. Todo esse livro, queridos, que fala de perdão, que fala de um cordeiro que foi morto, que fala de um Cristo que até hoje trabalha por nós no céu, no santuário celestial, Ele ainda continua trabalhando por nós. A cruz não foi o fim do seu ministério. Cristo continua a trabalhar pelo perdão dos seus pecados ainda hoje. Deus continua a trabalhar para que você mude de vida, para que você seja uma nova criatura. Eu vou fazer uma apelo especial para aquilo que afeta mais a vida de um desbravador entre a idade de 10 e 15 anos. Você sabe qual é o fator que mais afeta a vida de um desbravador na idade entre 10 e 15 anos? É o seu relacionamento familiar.
Esse é o ponto que mais afeta um jovem nessa idade. Eu falei para um grupo de jovens outro dia que, se por acaso os seus pais não estivessem conseguindo demonstrar amor por eles, que eles se apegassem a Cristo e confiassem que Deus ele age na vida dos pais. Eles precisam entender às vezes a dificuldade dos pais. Sabe, no final do culto, uma menina me pediu para conversar, falou: ó, isso aí é comigo. Ó, meu pai saiu de casa, a minha mãe trabalha o tempo todo para sustentar a gente quase não vê minha mãe, eu fico com a minha irmã mais velha, mas ela vive me batendo. Uma jovem que estava ali durante os cultos frequentando a igreja. E você olha um jovem e pensa que, poxa, não faz nada da vida, que vida fácil, tudo tranquilo. Queridos, nada vai afetar mais a vida de um jovem de forma tão profunda quanto uma vida familiar estruturada e guiada pela vontade de Deus. Hoje eu faço um apelo aos pais. Procurem permitir e buscar que Cristo conduza a sua família, para que seus filhos sejam acolhidos no amor de Deus. Mas eu também quero dizer uma coisa para vocês, jovens. Às vezes, a nossa percepção não é exatamente a percepção correta das coisas. E às vezes os pais, eles são um pouco duros, são um pouco firmes. E muitas vezes, de forma repetitiva, dizem não. Mas é porque eles gostam de vocês. E não há amigo abaixo de Deus nesse mundo que será mais amigo de vocês que seus pais. Porque na hora que está tudo bem, seu amigo vai contigo para o jogo de futebol. Na hora que está tudo bem, seu amigo vai junto contigo para a festa de aniversário. Seu amigo vai contigo para tomar sorvete. Seu amigo está contigo nesses momentos. Baixou você com um problemão, quem está lá com você são seus pais. Sabe, eles abaixo de Deus são as pessoas mais importantes para vocês. Mas aqui há um grupo de pessoas que quer auxiliar você, pai, na tarefa de conduzir as crianças no caminho de Deus. É a direção do grupo de desbravadores. Para que essas crianças obtenham testemunho como heróis da fé. Aqui, se parasse no nome de Abel e de Enoque, eu particularmente iria desanimar. Eu vou te dizer por que eu iria desanimar. A Bíblia não fala de nenhum pecado de Abel. Abel ainda foi o primeiro mártir em nome de Deus. Enoque também não fala de nada errado que Enoque fez. Se para em Abel e Enoque, eu iria desanimar. Mas quando ele fala de Noé, que andou nu na sua família depois de tamanha salvação, quando fala de Abraão, que mentiu a respeito do seu casamento, quando fala de Moisés, que quando deveria falar, a rocha bateu, e o que dizer mais de Sansão, de Gideão, muitos outros, de Davi, homens que pecaram, que fizeram coisas erradas, mas Deus os chama de heróis da fé. Eu e você somos chamados para sermos heróis da fé. Desbravador, você deve ser um herói da fé. E o clube de desbravadores quer que esses princípios fiquem alicerçados de forma firme na vida dos desbravadores, porque se Jesus não vier antes, esses desbravadores serão a liderança da igreja do amanhã. Eu fico olhando algumas igrejas e fico até triste. Algumas igrejas que não tem jovem, não tem criança nenhuma. A gente fica pensando só Deus para dar futuro. E Deus ele está no controle de tudo. Então a gente mantém a confiança. Mas quando você olha uma igreja como esta, que tem um número incrível de crianças, que tem um número incrível de adolescentes e jovens, você enxerga que
Deus já está atuando para o futuro da igreja. Amém. Vamos apoiar, vamos pedir, vamos orar, vamos clamar, porque Deus quer heróis da fé nessa igreja para uma glória do Senhor. Amém. Nós vamos cantar o último hino. Priscila, ele está no Inário. É o hino Ó que Esperança. A nossa esperança não está nessa terra. A nossa esperança está no céu, como heróis da fé. Essa é a nossa luta. Eu quero fazer um apelo a você. Você não precisa fazer na frente de ninguém, é coisa sua. Primeiro, eu quero que você analise a sua vida e tente perceber se você está vivendo de acordo com a perspectiva de um herói da fé. Se tem algum pecado que você precisa largar definitivamente, se tem alguma parte do Egito que você precisa abandonar, se tem alguma coisa que está atrapalhando a vida da sua família, se você está maltratando pessoas que te amam, pensa bem nisso agora enquanto cantamos. Se é o caso, talvez você esteja maltratando a sua esposa, talvez você esteja maltratando o seu esposo, talvez são os filhos, talvez são os pais. É um momento, quando você estiver sozinho, mas o seu pacto é agora. Ou até mesmo se você quiser abraçar agora, abraça, chore, ore, entregue na mão de Deus. Peça que Ele possa fazer da sua vida, da vida da sua família, um baluarte, possa fazer de vocês luz nesse mundo. Em nome de Jesus. Eu vou orar no final com você, aqui na frente. Se você quiser participar, pedindo que Deus faça isso na sua vida, vamos nos ajoelhar aqui no lugar de Deus. Queridos, eu vou me ajoelhar. Se você quiser também se ajoelhe. E nós vamos orar, pedindo que Deus abençoe a sua vida. Meu querido Jesus, ó Deus, eu não sei quais são as lutas da tua igreja, da tua paciência e do clube dos bravadores na vida dessas crianças. Eu conheço a luta do clube, mas não conheço a vida particular dessas crianças em casa, na escola, entre os amigos. Essas são as lutas espirituais enfrentadas por eles, pelos membros dessa igreja. Mas tu conheces a cada um intimamente. Senhor,
conforme a mensagem dessa carta maravilhosa, que o Senhor nos carregue no colo, Pai. Amém. Carecemos, ó Deus, da Tua companhia e da Tua direção. Amém. Porque nós temos sofrido com lutas de todas as partes. Cada vez mais a injustiça parece que prevalece nesse país, nesse mundo. Cada vez mais somos perseguidos e afligidos em diversas áreas de nossa vida e ficamos sufocados diante de todos os problemas. Mas eu te peço que o Senhor nos faça heróis da fé. Amém. Ó Jesus, aumenta em nós a fé Amém. e faz-nos mais que vencedores pelo Teu sangue. Amém. Toma, ó Deus, a Tua igreja aqui. Toma os diretores, a diretoria do Clube de Bravadores aqui. Toma essas crianças em Tuas mãos. Que o Senhor já os molde desde já, para que sejam a liderança da Tua igreja. Para que sejam, ó Deus, aqueles que, juntamente conosco, levem essa mensagem, ó Deus, de salvação. Amém. Pai, perdoa nossos pecados. Eu, particularmente, sei que preciso mudar algumas coisas em mim. Cada um dos irmãos aqui deve saber do seu problema, Pai. E eu te peço, Senhor, que o Senhor nos perdoe e que o Senhor nos dê poder para vencer o mal. Amém. O mal que está lá fora do mundo e o mal que está dentro de nós também, Senhor. Ó Jesus, nos limpa e nos dá poder. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém.